Olá, tudo bem? Então vamos começar a entender os primeiros pontos aqui. Eu vou só dar um zoom na janela, tá? Vai ficar melhor para você ver o todo. Vamos começar a entender os participantes iniciais, tá? Que envolvem uma API e os pontos iniciais de intenção do REST, tudo bem? Então a gente vai lidar bastante com alguns nomes inicialmente que vão te dar um bom escopo da visão de API, da visão de REST, tudo bem? Então, um ponto principal, a gente vai ter recurso, tá? A gente vai ter endpoints e verbos. A priori, nós vamos ter esses três principais aqui. O recurso é quem nós vamos manipular. Então, pode ser, por exemplo, post, pode ser o user, pode ser a categoria. Se eu estivesse trabalhando com uma loja virtual, poderia ser um produto, poderia ser o carrinho de compras, poderia ser o checkout. Então, sempre entenda que é uma entidade, tá? Se você quiser pensar assim, o recurso ele representa algo que nós vamos manipular, tá? E aí, como que a gente vai manipular esse recurso? A gente vai ter os caminhos para chegar nesse recurso e manipular. Esses caminhos a gente chama de endpoints, então dada a tua URL base, elas seriam as URIs que chegam naquele recurso dado que você implementou quando alguém fizer uma requisição para aquela rota em específico, tudo bem? Então os endpoints, eles são um caminho para que você chegue e manipule o recurso. E aí a forma como esse recurso vai ser manipulado, ou seja, a intenção que você passa e essa intenção vai ditar como o recurso vai ser manipulado, é usando a priori os verbos HTTP. Tá? A priori, porque existem outros conceitos, existem outras informações que vão na requisição HTTP que ditam também como aquela requisição vai se comportar. Tudo bem? Em questões de Laravel, por exemplo, tem muita coisa, e é claro que em algum momento aqui eu vou mostrar alguns conceitos nessa visão, que o framework ele já implementa automaticamente, dado você passar a informação no HTTP em si, tá? Na requisição de fato que você está fazendo, tá bom? E aí, isso também dita a sua intenção, tá? Não somente o verbo HTTP, e lembrando que o verbo faz parte do HTTP da requisição, então também é uma das coisas que você dita durante o envio da requisição em si, tá? Então, recapitulando, o recurso é quem é manipulado, o endpoint a gente pode chamar que é o caminho para manipular o recurso, e o verbo, a priori, ele é o mais visível porque normalmente ele dá a intenção de fato da manipulação do recurso diretamente ali que você quer fazer, mas junto dele tem outras intenções no envio da requisição. E aí o verbo seria justamente você dizer para a API o que você quer fazer com aquele recurso, a qual você está requisitando por meio do caminho que é o endpoint. Tudo bem? Então, de início aqui nós vamos ter alguns verbos HTTP mais conhecidos. Então você provavelmente já conhece o get e o post, tá? Inclusive são os dois verbos suportados pelos formulários, tá bom? A gente vai ter também o put, o patch e o delete, tá? A gente teria ainda aqui o options, tá bom? E aí eu vou me limitar nesses aqui a priori, tá? O get, a gente já sabe, ele vai requisitar informação, tá? O post, nesse caso aqui, fazendo só um paralelo com o que a gente lidar, né? Quando a gente manda um get a partir do form, ele fica com o query param bem explícito na URL, certo? Normalmente, quando você tem um form de busca, você tem que optar por questões do estado estar na URL, fazer justamente o método de como get no teu form. O post, como ele manda o query param no corpo da requisição, você tem aquela questão de ter que ressubmeter aquela requisição post se você fizer um reload em quem recebe o payload da requisição, né? Você provavelmente já passou por isso em browsers. E aí em questões de REST,
a gente manda ele com a intenção de criar, vou chamar assim algo, tá? Ou criar um recurso, certo? Criar um recurso. Já que a gente está lidando com o recurso aqui, e é isso de fato, a gente pode já fazer que o get requisita um ou uma lista de recursos, tá bom? E aí, nesse caso, o put, a gente tem a ideia de atualizar um recurso completo, o patch, atualizar partes de um recurso. O delete já fica bem explícito, né? Deletar um recurso, tá? E aí aqui o options, nesse caso, ele tem mais a ver com o endpoint, tá bom? Então, quando a gente manda um options, ele quer, ou ele espera, né? Espera os verbos suportados por aquele endpoint, tá bom? Então, esses verbos, eles estão, ou ditam, né? Se você quiser pensar dessa forma, eles ditam como você vai trabalhar aquele recurso naquela requisição, tá bom? Aí percebe que, por isso que eu até renomeei ali o get, porque a gente está lidando aqui nessa visão de API, a gente está manipulando um recurso, tá? Então esse recurso pode ser para a gente aqui no nosso escopo, o post, se a gente for lidar com categorias, a categoria em si, o usuário, o user pode ser um recurso também, então é quem é manipulado lá na ponta. E aí o endpoint é o caminho que a gente tem para chegar no recurso em si, tá bom? E os verbos HTTP, quando vão junto, eles indicam o que você quer fazer com aquele recurso. Nesse caso, ó, uma visão legal também, então vamos pensar aqui que a gente tem um recurso post. Eu vou até colocar postagem aqui, só para a gente não confundir com post, tá? Ali do verbo, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho a visão já de boa prática de montagem dos endpoints, e aí se refere à montagem das URIs mesmo, né, que é onde te bate ali na requisição e tem algo, né, a gente tem um caminho para fazer algo, a gente usa por boa prática o recurso no plural, tá? Então, ficaria basicamente assim, ó, ficaria posts e um ID. Eu vou copiar aqui esse posts/id, porque você vai perceber que ele vai ser bem persistente em algumas rotas aqui. Tá? Então, por exemplo, pensa que eu quero pegar todas as postagens. Eu poderia ter um get para /posts. Eu quero pegar uma postagem específica, eu teria um get para /posts /o ID dinâmico daquela postagem. Eu quero atualizar uma postagem completa, eu teria um put para uma rota /posts o seu identificador. Esses são os endpoints, tá? O patch, a mesma ideia, só que com a ideia do patch em si, já explico melhor esse contexto. O delete, deixa eu só colocar esse options ali para cima. Tá? E aí, nesse caso, ó, percebe que eu posso ter post para /posts. E eu posso ter o options para /posts. O /posts aqui, ó, percebe que eu selecionei, ele já pegou todos os iguais. Tem rotas aqui que já daria um conflito, concorda? Se eu não tivesse o verbo HTTP diferenciando a intenção que eu quero trabalhar. Então, justamente um dos pontos iniciais de pensamento do próprio REST é você lidar com seus endpoints ou suas requisições com a intenção do que você quer fazer a partir da própria requisição, tá? Então, por mais que eu tenha vários endpoints aqui, várias rotas, várias URIs que são iguais, mas o que eu quero fazer com elas está diferente pelo verbo HTTP que eu estou mandando nessa requisição, tá bom? E aí, por boa prática, a gente coloca nossos endpoints no plural, dado o recurso que eu estou trabalhando, e
Para rotas que vão ter o identificador, eu passo o identificador como um diferencial. Então, é claro, se eu quero pegar um post específico, eu preciso saber qual é esse post. Se eu quero atualizar um post específico, eu preciso saber qual é esse post e assim por diante. Tudo bem? Na ideia do put e patch, aqui só para ficar mais claro ainda, pensa que no put eu mandaria todos os campos da postagem para atualizar. No patch, eu poderia mandar pedaços específicos daquele post. Então, eu poderia mandar só a atualização de um título, eu poderia mandar a atualização do corpo da postagem, eu poderia mandar a atualização, imagina que de uma data que ele vai ser lançado no blog, tá? Então, são pedaços de informações que eu quero atualizar, tá? Então, por isso que a gente tem, para atualização, 2 verbos, mas com intenções diferentes em cima daquela ação de atualizar, tá? E aí, nesse caso, acho que fica bem claro aí para você, né? Só que em muitos casos também, por exemplo, você pode implementar a sua rota recebendo put e patch e lidar com a atualização de tudo, tá? Tem muita gente que acaba fazendo isso também. Mas, se você em algum momento quiser deixar bem separadinho, saiba que o put ele tem a ideia de atualizar todo o recurso e o patch pedaços desse recurso. Tem gente que ainda faz algo assim, por exemplo, vai ter rotas patch mais granulares. Então, posts/id/title, você já sabe que tem uma execução ali que só vai atualizar o título, tá? Aí você pode colocar essa intenção também nesse contexto de endpoint, tá? Aí o patch fica muito mais significativo, tudo bem? E aí aqui no caso, por exemplo, o post, eu vou criar algo novo, então eu mando para a rota/posts por questões de boa prática e organização de endpoint, tá? E é o que diferencia o post do get, é justamente o verbo HTTP. Então, quando eu mando um get para /post, eu quero todas as postagens. Quando eu mando um post para /post, eu estou falando assim, olha, eu estou te mandando esse payload, esse conteúdo, para você criar um novo post, tá? Então, aqui são os pontos que permeiam o início com a API REST. Já tenho aqui a lista de uma boa prática para endpoints, colocar o recurso no plural que está sendo manipulado e usar corretamente o verbo HTTP nessas requisições, tá bom? Então, vamos continuando para que a gente comece agora a fazer a aplicação prática desses primeiros conceitos ali dentro do Laravel. Então, vamos lá.